Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor João Batista. Vamos então à nossa aula da semana. Gente, na semana passada nós vimos um vídeo sobre a cidade de Timbuktu. Fizemos então um relatório, Muitos alunos ainda não me entregaram, pessoal. Então, preste atenção nesse detalhe para não ficar acumulando atividade, Os que me entregaram, fiquei surpreso, com muitas respostas muito boas, Estão de parabéns. Certo, pessoal? Hoje vamos falar sobre a tradição oral, tá certo? Sobre a tradição oral, o que significa isso? Pessoal, nós estudamos sobre o rei de Gana, sobre o Império do Mali. Vimos muita coisa, sobre esses dois reinos. E tudo isso nós vimos por meio de quê? Da história, não é? No entanto, durante muito tempo, a África, o continente africano, foi considerado um continente sem história. Durante muito tempo, algumas civilizações que não tinham a escrita não eram considerado civilizações ou sociedades sem cultura. Olha que coisa, entendeu? Não tinha escrita, então era considerado uma sociedade sem cultura. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa tradição oral, tá certo? Eu vou colocar aqui o slide para vocês, fazer algumas leituras, depois eu volto aqui para fazer uma explicação. Então, gente, vamos lá, Vou fazer aqui a nossa leitura. Vamos ter a nossa quarta atividade, tá bom? Vamos falar sobre a tradição oral, como eu já falei, a partir da página 17. Vamos então à nossa atividade. Gente, como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre a tradição oral. Por que a tradição oral? Como eu ouvi falar no início do vídeo, muitas civilizações passadas, civilizações, grupos antigos que viveram, em tempos passados, eles não tinham a escrita e eles não eram considerados com valor cultural. Eles eram considerados como uma sociedade sem história, certo? Vamos aqui fazer essa leitura, A tradição oral. Por muito tempo, foi difundida a ideia de que os povos sem escrita não teriam cultura. A partir da década de 1970, muitos historiadores passaram a se esforçar para combater esse equívoco e valorizar o modo de vida das sociedades da tradição oral. Em 2003, a Unesco criou a política Patrimônio Vivo, que reconhece os saberes guardados e transmitidos por homens e mulheres, de geração em geração, reafirmando assim a importância da tradição oral como fonte de cultura, certo? Deixa eu voltar aqui a imagem. Eu quero falar com vocês agora com a imagem da câmera. Então, como eu havia falado, na África, muitas civilizações da África, muitas sociedades da África, não tinham a escrita, entendeu? Não tinham a leitura. Mas eles tinham a cultura deles. A dança, a comida, os ritos de adoração aos seus deuses, certo? Tudo isso era informação que era guardada, mas guardada como, professor? Vocês não tinham escrita, como é que eles guardavam essas informações? Vamos entender na memória, A tradição oral. Então, existia as tribos, as tribos que viviam na África, as civilizações que viviam na África que não tinham escrita, eles tinham em sua cultura a tradição de guardar as informações na memória. Isso era passado de geração em geração. Então, a cultura que eles viviam, a forma de se alimentar, o modo que eles viviam, os seus rituais, muitos deles tinham rituais aos mortos, a forma religiosa deles viver, eles passavam isso para um jovem, uma pessoa que era escolhida. E essa pessoa tinha que guardar isso na memória e passar futuramente. Eram informações que eram passadas de geração em geração. Então, isso antes não era considerado como história, certo? Até que a Unesco, como nós vimos aqui no texto, até que a Unesco, então, passou, criou essa política do patrimônio vivo que reconhece os saberes guardados, transmitidos por homens e mulheres de geração em geração, reafirmando assim a importância da tradição oral como fonte de cultura. Então com a Unesco, se trabalhou, os historiadores passaram a combater essa ideia, esse equívoco, e hoje a tradição oral, aquilo que não é escrito, mas é passado, de forma oral, de forma contada, falada, é também considerado história, é também considerado uma fonte documental.
é uma fonte de documento, é uma fonte de cultura, como informação. Certo, pessoal? A nossa aula de hoje é sobre isso aí, a tradição oral, e a nossa atividade vai ser a nossa quarta atividade, na página 17. Faça a leitura do texto, a tradição oral. Responder as questões 1, 2 e 3 da mesma página. Entregar até o dia 14. Gente, vocês vão ler essa página aí, página 17, né, fazer a leitura desse texto, a tradição oral, que está na página 17 do livro de vocês, e vão responder essas 3 questões, tá certo? Essa vai ser a nossa atividade. E fiquem com Deus, né? Até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula eu vou discutir com vocês algumas questões sobre o comércio transariano, certo? Continuando aí um pouquinho sobre o comércio transariano que existia na região do Sahel, tá bom? Até a nossa próxima aula, pessoal. Um abraço.